Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Ufa, finalmente consegui passar a rodada com o médium. Klein soltou um suspiro pesado. Virou-se lentamente e aproveitou a brisa fresca e a tranquilidade da noite enquanto se aproximava cada vez mais da porta do prédio. Ele pegou suas chaves, inseriu a chave correta e girou-a suavemente, permitindo que a escuridão misturada com o vermelho se expandisse com o som de rangido da porta aberta. Ao subir a escada sem ninguém à vista e sentindo o ar frio, Klein teve uma sensação inexplicável e incrível. Parecia que tinha algumas horas a mais que os outros. Isso o fez apressar o passo. Num estado de espírito semelhante, abriu a porta do seu quarto. Antes mesmo de entrar, viu uma silhueta sentada silenciosamente em frente à sua mesa. Tinha cabelos preto-avermelhados, olhos castanhos brilhantes e um rosto delicado e bonito. Sem dúvida, era Melissa Moretti. Klein, aonde você foi? Melissa perguntou curiosamente enquanto relaxava as sobrancelhas. Sem esperar pela resposta de Klein, ela acrescentou: agora mesmo me levantei para ir ao banheiro e percebi que você não estava em casa. Era como se ela quisesse saber tudo claramente, desde as causas e efeitos do assunto até a lógica subjacente. Com grande experiência em mentir para os pais, o cérebro de Klein deu uma volta antes de ele dar um sorriso amargo e responder calmamente: não consegui dormir de novo depois que acordei. Em vez de perder tempo, decidi que deveria treinar meu corpo. Então, saí para correr algumas voltas. Olha o meu suor. Ele tirou o casaco e virou o corpo pela metade, apontando para as costas. Melissa se levantou, lançou um olhar sem entusiasmo e pensou por alguns instantes antes de dizer: sinceramente, Klein, você não precisa se estressar. Tenho certeza de que você consegue passar na entrevista para a Universidade de Tingen. Mesmo que não consiga, quero dizer, se, você ainda pode encontrar outras melhores. Eu nem pensei na entrevista. Klein assentiu com a cabeça e disse: eu entendo. Ele não mencionou a oferta que recebeu porque ainda não havia decidido se queria se juntar a eles ou não. Olhando fixamente para Klein, Melissa se virou de repente e correu para o interior da casa. Ela tirou um objeto que lembrava uma tartaruga. Era composto de itens como engrenagens, ferro enferrujado, molas de torção e molas comuns. Após apertar rapidamente a mola de torção, Melissa colocou o objeto sobre a mesa. A tartaruga se movia e pulava com um ritmo que chamava a atenção de qualquer um. Sempre que me sinto irritada, me sinto muito melhor vendo essa tartaruga se mexer. Tenho feito isso com muita frequência ultimamente e é muito eficaz. Klein, experimente, convidou Melissa, com os olhos brilhando. Klein não recusou a boa vontade da irmã. Aproximou-se da tartaruga e esperou que ela parasse antes de rir. Ele disse: simplicidade e regularidade podem realmente ajudar no relaxamento. Sem esperar pela resposta de Melissa, Klein apontou para a tartaruga e perguntou casualmente: você fez isso sozinha? Quando você fez isso? Porque eu não sabia. Usei materiais que não uso mais na escola e coisas que peguei na rua para fazer isso. Só ficou pronto há 2 dias, disse Melissa em seu tom de voz habitual, com o canto dos lábios ligeiramente curvado para cima. Isso é impressionante, elogiou Klein sinceramente. Quando era criança, ainda menino e com pouca habilidade para montar máquinas, ele enfrentou grandes dificuldades até mesmo para montar um carrinho de brinquedo de 4 rodas. Com o queixo ligeiramente levantado e os olhos ligeiramente curvados, Melissa respondeu calmamente: está bom. Ser humilde demais é uma característica ruim. Klein sorriu levemente e continuou: isso é uma tartaruga, certo? Instantaneamente, a atmosfera na sala sofreu uma grande mudança, deixando para trás um ar de seriedade por um tempo. Então, Melissa respondeu fracamente, com uma voz que parecia enigmática como o véu carmesim: é uma marionete. Marionete. Klein deu um sorriso sem graça e tentou explicar com firmeza: o problema está nos materiais, eles são muito rudimentares. Em seguida, ele tentou mudar de assunto e disse: por que você iria ao banheiro no meio da noite? Não tem banheiro aqui. Você não dorme sempre até o amanhecer. Melissa ficou momentaneamente surpresa. Demorou apenas alguns segundos para que ela abrisse a boca, preparada para explicar. Naquele momento, um som intenso de digestão soou na região tóraco-abdominal. Eu vou dormir mais um pouco. Ela agarrou seu boneco em forma de tartaruga, correu para dentro da casa e fechou a porta do quarto. O jantar da noite passada estava bom demais. Ela comeu demais e agora seu estômago está com dificuldade para digerir. Klein balançou a cabeça enquanto sorria, caminhando lentamente em direção à sua mesa. Sentou-se silenciosamente, ponderando em silêncio o convite de Dan Smith enquanto a lua vermelho-carmesim emergia por trás das nuvens escuras. Ser um membro civil da equipe Falcão Noturno tinha suas desvantagens aparentes. Sendo um transmigrador, o louco, iniciador do misterioso encontro, e com os múltiplos segredos que possuo,
Será arriscado ficar sob o nariz da equipe da Igreja da Deusa Eterna, especializada em lidar com assuntos relacionados aos aléns. Contanto que eu me junte a Dan Smith e sua equipe, certamente almejarei me tornar um além. Assim, poderei encobrir os benefícios obtidos com o encontro. No entanto, tornar-me membro formal implicaria muitas restrições à minha liberdade, como a que um funcionário civil tem de comunicar ao deixar Tingen. Não poderia mais ir aonde quisesse ou fazer o que quisesse. Perderia muitas oportunidades. Os Falcões Noturnos são uma organização rigorosa. Uma vez que uma missão é dada, só me resta aguardar os preparativos e aceitar ordens. Não há espaço para rejeição. Aléns correm o risco de perder o controle. Tendo listado todas as desvantagens uma por uma, Klein passou a considerar as necessidades e vantagens. A julgar pela situação do ritual de aumento da sorte, não sou uma das 80% das pessoas sortudas. No futuro, certamente algum evento bizarro acontecerá comigo, aumentando os perigos que enfrento. Somente me tornando um dos aléns ou me juntando aos Falcões Noturnos é que poderei ser equipado com a capacidade de resistir. O desejo de se tornar um além não pode depender exclusivamente do encontro. A fórmula da poção não é um grande problema, mas onde posso encontrar os materiais correspondentes? Como posso obtê-los e prepará-los? Sem esquecer a noção da prática diária, enfrento sérios obstáculos. Simplesmente não me é possível consultar a justiça e o enforcado sobre todos os assuntos e trocar todos os objetos com eles. Isso não só prejudicaria a imagem do louco e despertaria suas suspeitas, como também não me sobraria tempo para conversar sobre questões tão triviais. Da mesma forma, não consigo produzir nada que possa despertar o interesse deles. Além disso, mais materiais frequentemente deixavam rastros da minha verdadeira identidade. Assim, as disputas online se transformavam efetivamente em conflitos offline, gerando imensos problemas. Ao me juntar aos Falcões Noturnos, certamente terei contato com o conhecimento comum do mundo do mistério e canais relevantes. Isso pode se acumular o suficiente em um círculo social correspondente e pode ser usado como alavanca. Só então poderei iniciar o encontro, e por sua vez, obter os maiores benefícios da justiça e do enforcado. Na realidade, os ganhos podem se reverter em realidade, permitindo-me obter mais recursos e formar um ciclo virtuoso. Claro, eu também poderia ir a uma organização que é suprimida por várias igrejas, como os alquimistas da psicologia mencionados por Dan, e me juntar a eles. No entanto, também perderei minha liberdade e estarei em constante estado de medo e ansiedade. E, mais importante, não tenho ideia de onde procurá-los. Mesmo que eu consiga obter as informações correspondentes com o enforcado, esse contato precipitado com eles pode colocar minha vida em perigo. Tornar-se um membro da equipe civil abre oportunidades para uma proteção e saída. O recluso inferior se esconde na natureza, o superior, na multidão. Talvez a identidade de Falcão Noturno possa ser um disfarce melhor. No futuro, quando eu me tornar uma das principais autoridades do tribunal, quem imaginaria que sou um herege, o chefe de uma organização secreta que trabalha nos bastidores? Com o brilho dos primeiros raios de sol da manhã, o vermelho desapareceu. Observando a luz dourada no horizonte, Klein tomou uma decisão. Ele encontraria Dan Smith hoje e se tornaria parte da equipe civil do Falcão Noturno. Nesse momento, Melissa, que havia saído da cama novamente, abriu a porta do quarto. Ficou surpresa ao ver o irmão se espreguiçando de um jeito nada charmoso. Você não dormiu? Eu estava pensando em algumas coisas. Klein sorriu, sentindo-se relaxado. Melissa pensou por um momento e disse: sempre que encontro problemas, listo os prós e os contras, um por um, e os comparo. Depois disso, consigo ter uma ideia do que fazer em seguida. É um bom hábito. Eu também tenho ele. Klein sorriu e respondeu. O semblante de Melissa estava relaxado, e ela não acrescentou mais nada. Segurando uma folha de papel amarelada e seus produtos de higiene, ela foi até o banheiro. Sem pressa de ir embora depois de terminar o café da manhã e da partida da irmã, Klein tirou uma boa soneca. Pelo que sabia, quase todos os pubs estavam fechados pela manhã. Às 2 horas da tarde, ele alisou as pregas do chapéu de seda e do lenço com uma pequena escova. Também removeu a sujeira para restabelecer a ordem. Depois disso, ele vestiu um terno formal, como se estivesse indo para uma entrevista. A rua Bezique ficava um pouco longe, e Klein temia perder o horário de funcionamento do Falcão Noturno. Por isso, não foi a pé até lá, mas esperou pela carruagem pública na rua Cruz de Ferro. No reino de Loen, as carruagens públicas eram divididas em 2 categorias, sem trilhos e com trilhos. O primeiro consistia em uma carruagem puxada por 2 cavalos e podia acomodar aproximadamente 20 pessoas, considerando a parte superior da carruagem. Havia apenas uma rota geral, sem estações específicas. Tinha operações flexíveis e podia ser chamado para qualquer lugar, a menos que estivesse lotado. Esta última era operada pela Companhia de Transporte Orbital. Primeiro,
Um dispositivo de serviço semelhante a um trilho foi instalado na rua principal. Os cavalos se moviam na pista interna enquanto as rodas giravam sobre os trilhos, facilitando o transporte e economizando mão de obra. Isso permitia, assim, puxar uma carruagem maior de 2 andares, com capacidade para quase 50 passageiros. Entretanto, o único problema era que a rota e as estações eram fixas, tornando muitos lugares inacessíveis. 10 minutos depois, o som das rodas batendo nos trilhos se aproximou ao longe. Uma carruagem de 2 andares parou em frente à estação, na rua Cruz de Ferro. Para a rua Bézique, disse Klein ao cocheiro. Você tem que fazer baldeação na rua Champagne, mas quando chegar lá, leva cerca de 10 minutos de caminhada até a rua Bézique, explicou o condutor da carruagem a Klein, em relação à rota. Então vamos para a rua Champagne. Klein assentiu em aprovação. São mais de 4 quilômetros, 4 pence, disse um jovem de rosto limpo e justo, enquanto estendia a mão. Ele era um trabalhador responsável pela coleta de dinheiro. Certo. Klein tirou 4 moedas de cobre do bolso e as entregou à outra parte. Ele caminhou até a carruagem e descobriu que não havia muitos passageiros. Mesmo no primeiro andar, havia alguns assentos vazios. Só tenho 3 centavos comigo agora, então só posso andar quando voltar. Klein empurrou o chapéu para baixo e sentou-se firmemente. Neste andar, os homens e mulheres estavam, em sua maioria, bem vestidos, embora alguns estivessem com suas roupas de trabalho, lendo jornais calmamente. Quase ninguém falava, e o lugar estava bem silencioso. Klein fechou os olhos e recarregou suas forças, alheio ao vai e vem dos passageiros ao seu redor. Estação após estação passou até que ele finalmente ouviu as poucas palavras Rua Champagne. Depois de descer da carruagem, ele perguntou ao longo do caminho e logo chegou à Rua Bézique, onde viu o pub com o logotipo do cão de caça amarelo amarronzado. Klein estendeu a mão direita e deu um empurrão forte. A pesada porta se abriu gradualmente, inundando-o com uma onda de ruídos estrondosos e uma onda de calor impetuosa. Embora ainda fosse tarde, já havia muitos clientes no pub. Alguns eram trabalhadores temporários, procurando oportunidades ali, esperando para serem contratados. Outros estavam simplesmente à toa, se entorpecendo com álcool. O bar estava mal iluminado. No centro, havia 2 grandes gaiolas de ferro com um terço do fundo afundando profundamente no chão, sem nenhuma abertura. As pessoas seguravam taças de vinho de madeira e a cercavam, às vezes discutindo alto e rindo, às vezes xingando alto. Com um olhar curioso, Klein encontrou 2 cães enjaulados lá dentro. Um era preto e branco, semelhante ao husky encontrado na terra. O outro era totalmente preto, com pelos brilhantes, o que o fazia parecer saudável e feroz. Quer apostar? O Doug ganhou 8 jogos seguidos, disse um homenzinho de boina marrom, aproximando-se de Klein e apontando para o cachorro preto. Aposta. Pego de surpresa no início, Klein recuperou os sentidos imediatamente. Briga de cães. Quando ele estava na Universidade Coe, aqueles estudantes aristocráticos e ricos sempre perguntavam com desprezo e curiosidade se os trabalhadores grosseiros e os vândalos desempregados gostavam de participar de lutas de boxe e jogos de azar nos pubs. Além de poder apostar em boxe e jogos de cartas, não incluía também atividades cruéis e sangrentas, como rinhas de galo, rinhas de cães e outras? O baixinho deu um sorriso irônico. Senhor, somos pessoas civilizadas. Não nos envolvemos em atividades tão pouco glamorosas. Dito isso, ele sussurrou. Além disso, leis foram introduzidas para proibir essas coisas no ano passado. Então, em que vocês estão apostando? Perguntou Klein curiosamente. O melhor caçador. Assim que o homem baixo terminou a frase, uma cacofonia retumbante soou. Ele virou a cabeça, acenou com as mãos animadamente e disse: Você não pode fazer nenhuma aposta nesta rodada, pois ela já começou. Espere pela próxima então. Ao ouvir isso, Klein levantou a cabeça, levantou os pés e olhou o mais longe que pôde. Ele viu 2 homens fortes, cada um arrastando um saco, aproximando-se da gaiola de ferro e abrindo a porta da prisão. Eles então despejaram o conteúdo do saco na gaiola. Havia animais cinzentos e nojentos. Klein tentou identificá-los cuidadosamente antes de perceber que eram ratos. Centenas de ratos. Como a gaiola de ferro ficava bem no subsolo, sem nenhuma abertura, os ratos se moviam em todas as direções, mas não conseguiam encontrar uma saída. Naquele momento, no momento em que a porta da gaiola foi fechada, a corrente dos 2 cães foi desamarrada. O cão preto saltou à frente e matou um rato com uma só mordida. O cão preto e branco ficou atordoado no início antes de começar a brincar animadamente com os ratos. As pessoas ao redor ou erguiam suas taças de vinho e intensificavam o olhar ou gritavam em voz alta: Morda! Mate! Doug! Doug! Puta brincadeira de caça aos ratos com cães. Klein recuperou os sentidos e o canto de sua boca se contraiu sem parar. O objetivo da aposta é determinar qual cão consegue pegar mais ratos.
Talvez seja até possível apostar no número específico de ratos capturados. Não é de se admirar que houvesse pessoas comprando ratos vivos na rua Cruz de Ferro. Isso é realmente único. Klein balançou a cabeça, rindo enquanto voltava, contornava a multidão de clientes alcoólatras e chegava à frente do bar. Novo aqui, disse o barman, lançando um olhar para Klein enquanto limpava os copos. Ele continuou. Um copo de cerveja de centeio custa 1 centavo. Cerveja em mat custa 2 centavos. 4 centavos para cerveja Soltivile, ou você prefere um copo de lanti puro malte? Vim aqui pelo Sr. Urai, disse Klein direto e abruptamente. O barman assobiou e gritou para o lado. Velho, alguém está procurando por você. Oh, quem? Uma voz vaga soou, e um velho embriagado levantou-se de trás do bar. Ele esfregou os olhos, desviou o olhar para Klein e perguntou. Rapaz, você estava me procurando. Sr. Urai, gostaria de contratar um pequeno esquadrão de mercenários para uma missão, respondeu Klein, de acordo com as instruções de Dan. Um pequeno esquadrão de mercenários. Vocês estão vivendo uma história de aventura. Isso não existe há muito tempo, interrompeu o barman, sorrindo. Urai ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer. Quem lhe disse para procurar aqui? Dan Smith, respondeu Klein com toda a honestidade. Na mesma hora, Urai deu uma risadinha e respondeu. Entendo. Na verdade, o pequeno esquadrão de mercenários ainda existe. Só que em outro formato, com um nome mais contemporâneo. Você pode encontrá-lo no segundo andar do número 36 da rua Zouteland. Obrigado, agradeceu Klein sinceramente antes de se virar e sair do pub. Antes de sair do bar, os clientes alcoólatras que o cercavam de repente se acalmaram e murmuraram. Doug foi realmente derrotado. Derrotado. Klein sorriu e balançou a cabeça. Então, saiu rapidamente e seguiu para a rua Zoeterland, ali perto, depois de perguntar por aí. 30, 32, 34. Aqui. Ele contou os números das casas e entrou na escada. Virando a esquina e subindo lentamente as escadas, ele viu a placa vertical com o nome atual do chamado Pequeno Esquadrão Mercenário. Empresa de Segurança Espinheiro Negro. Empresa de Segurança Espinheiro Negro. Ao ver a placa, Klein ficou surpreso, mas achou-a razoável. Cara, o que eu digo sobre isso? Ele balançou a cabeça e riu antes de subir os degraus e bater suavemente na porta entreaberta com a mão direita. O som ecoou lenta, mas ritmicamente, mas não houve resposta. Apenas um leve som de crepitação pôde ser ouvido. Klein repetiu, apenas para obter o mesmo resultado. Ele passou a empurrar a porta, aumentando o vão enquanto olhava para dentro. Um sofá clássico que poderia ter sido usado para servir convidados, uma poltrona de tecido macio e uma mesa de centro de madeira maciça. Havia uma garota de cabelos castanhos atrás de uma mesa bem em frente, com a cabeça baixa. Mesmo que empresa de segurança seja apenas um disfarce, isso não é, simplesmente pouco profissional. Há quanto tempo este lugar está fechado? Certo, vocês não precisam de negócios. Klein se aproximou, reclamou silenciosamente e bateu na mesa ao lado da orelha da garota. A garota de cabelos castanhos sentou-se imediatamente e rapidamente pegou o jornal à sua frente, cobrindo o rosto. Papel honesto da cidade de Tingen. Belo nome. Klein leu silenciosamente o título da página à sua frente. O trem a vapor Expresso Crescente, que chega diretamente à cidade Constant, começa a operar hoje. Ah, qual é? Quando vai ter um que vá direto para a Baía de Brindisi? Eu realmente não quero pegar o navio lá de novo. É horrível, horrível mesmo. Ei, quem é você? A garota de cabelos castanhos lia pretensiosamente e dava sua opinião. Enquanto falava, abaixou o jornal e revelou sua testa clara e olhos castanho claros, olhando para Klein com um olhar bajulador e assustado. Olá, sou Klein Moretti e estou aqui a convite de Dan Smith, disse Klein enquanto tirava o chapéu do peito e fazia uma leve reverência. A garota de cabelos castanhos parecia ter pouco mais de 20 anos. Usava um vestido verde claro, estilo Loen. Ela era adornada com lindas rendas nas mangas, na gola e no peito. O capitão, tudo bem, espere aqui um momento. Vou buscá-lo. A garota se apressou e foi para o quarto ao lado dela. Ela nem sequer serviu um copo de água ou algo assim. O nível de conscientização do serviço é preocupante. Klein sorriu levemente enquanto esperava em seu lugar. Depois de 2 ou 3 minutos, a moça de cabelos castanhos abriu a porta e saiu. Ela disse com um sorriso doce. Senhor Moretti, por favor, siga-me. O capitão está de guarda no portão Chanis, e não pode sair no momento. Certo. Klein seguiu logo atrás. Em sua mente, ele refletiu consigo mesmo. Portão Chanis, o que poderia ser isso? Ao passar pela divisória, a primeira coisa que viu foi um pequeno corredor, com apenas 3 escritórios de cada lado. Alguns desses escritórios estavam trancados, enquanto outros estavam abertos,
revelando alguém lá dentro digitando sem parar em uma pesada máquina de escrever mecânica. Num relance, Klein notou uma figura familiar, o jovem policial que havia investigado seu apartamento, aquele com cabelos pretos, olhos azuis e a vibração romântica de um poeta. Ele não estava com traje oficial, sua camisa branca de colarinho não estava para dentro da calça, o que lhe dava uma aparência bastante indisciplinada. Talvez ele seja realmente um poeta. Klein assentiu em saudação e foi recebido com um sorriso. A garota de cabelos castanhos empurrou a porta esquerda do escritório no final da sala e apontou para dentro, dizendo: "Ainda temos que descer alguns andares." Este escritório não tinha móveis, apenas uma escada de pedra branco-acinzentada que se estendia para baixo. Os dois lados da escada eram iluminados por lampiões a gás. O brilho estável dissipava a escuridão e criava uma sensação de harmonia. A garota de cabelos castanhos caminhava na frente, olhando para os pés enquanto andava com cuidado. "Embora eu ande por aqui com frequência, ainda tenho medo constante de cair, despencar como um barril. Sabe como é, o Leonard fez uma loucura. No primeiro dia em que se tornou um sem dormir, o primeiro dia em que ainda não dominava seus novos poderes, ele tentou descer correndo a escada. E ele deu uma cambalhota. Foi hilário, se você pensar bem. Ah, sim, foi o cara que te cumprimentou agora há pouco. Isso foi há uns 3 anos. Falando nisso, estou com os Falcões Noturnos há 5 anos, eu tinha apenas 17 anos quando entrei." A garota observava seus passos enquanto falava. De repente, deu um tapa na testa e disse: "Esqueci de me apresentar. Sou Rosanne. Meu pai era um membro dos Falcões Noturnos, que se sacrificou em um acidente há 5 anos. Suponho que sejamos colegas de agora em diante." Sim, colega, é a palavra certa, não somos colegas de equipe, já que não somos aléns. "Espero ter a honra, mas ainda depende do que o Sr. Smith tiver a dizer", disse Klein enquanto avaliava o ambiente fechado. Ele sentiu que estavam indo para o subsolo, a umidade exalava das paredes de pedra, dissipando o calor do verão. "Não se preocupe, o fato de você ter vindo de tão longe significa que o capitão concordou. Sempre tive um pouco de medo dele, embora ele seja amável, uma figura paternal. Não sei porquê, mas ainda tenho medo." Rosanne falou como se houvesse um pedaço doce em sua garganta. Klein respondeu com humor: "Não é normal ter medo do pai." "Verdade", disse Rosanne enquanto segurava a parede na curva. Enquanto conversavam, os dois terminaram de descer as escadas e chegaram a um piso de pedra. Era um corredor longo, ambos os lados das paredes estavam equipados com lampiões a gás cercados por grades de metal. As sombras de Klein e Rosanne alongavam-se sob a iluminação. Klein notou atentamente que havia um emblema sagrado escuro a cada poucos metros, o símbolo da deusa da noite eterna. Um fundo negro profundo pontilhado de enfeites brilhantes, que se agrupavam exatamente na metade da lua carmesim. Esses emblemas não pareciam especiais, mas caminhar entre eles dava a Klein uma sensação de serenidade. Rosanne também parou de falar, diferentemente de seu estado falante anterior. Não demorou muito para que um cruzamento surgisse à nossa frente. Rosanne apresentou-nos brevemente. "O caminho à esquerda levará à Catedral de Santa Selena, à direita, ficam o arsenal, o depósito e os arquivos. E logo à frente, o portão de Chonis. Catedral de Santa Selena. Então, a Rua Zoteland fica logo atrás da Rua do Luar Vermelho." Klein ficou um pouco atordoado. A Catedral de Santa Selena, na Rua do Luar Vermelho, era a sede da Igreja da Deusa da Noite Eterna em Tingen, um local sagrado que os fiéis locais ansiavam por visitar. Juntamente com a Catedral dos Números Sagrados, da Igreja do Deus do Vapor e da Máquina, nos subúrbios, e a Catedral do Rio e do Mar, da Igreja do Senhor das Tempestades, no norte de Tingen, elas sustentavam os círculos religiosos na cidade de Tingen e em suas vilas e aldeias afiliadas. Ciente de que seu status o tornava inadequado para fazer mais perguntas, Klein apenas ouviu em silêncio. Passaram pelo cruzamento e seguiram em frente. Em menos de 1 minuto, avistaram um portão de ferro preto com 7 emblemas sagrados esculpidos. Estava ali, pesado, frio e dominador, como um gigante guardando na escuridão. "Portão Chonis", Rosanne o lembrou e apontou para a sala ao lado, dizendo: "O capitão está lá dentro. Entre sozinho." "Tudo bem, obrigado", respondeu Klein educadamente. O quarto ao qual Rosanne se referia ficava bem em frente ao portão Chonis. As janelas estavam abertas, revelando o cômodo iluminado lá dentro. Klein respirou fundo para se acalmar. "Entre." Ele ouviu a voz profunda e amável de Dan Smith. Klein abriu a porta destrancada com cuidado. Havia apenas uma mesa e 4 cadeiras lá dentro. Dan Smith, com sua linha alta de cabelo, vestindo o casaco preto da noite anterior e uma corrente de relógio de ouro no peito, lia o jornal calmamente. "Venha sentar-se. Já decidiu? Tem certeza de que quer se juntar a nós?" Dan sorriu e perguntou enquanto colocava o jornal de lado. Klein tirou o chapéu e fez uma reverência,
depois sentou-se ao lado da mesa e disse: Sim, tenho certeza. Então dê uma olhada nesta escritura. As pessoas gostam de chamar de contrato agora. Dan abriu a gaveta da mesa e tirou 2 cópias do contrato. Não havia muitas cláusulas, e a maioria delas já havia sido mencionada por Dan Smith. A ênfase estava na cláusula confidencial. Os infratores eram julgados nos tribunais da Igreja da Deusa da Noite Eterna, em vez dos tribunais do reino. Era semelhante a como soldados e oficiais eram enviados à corte marcial para julgamento. Um contrato de 5 anos. 2 libras e 10 soli de salário semanal, 10 soli como compensação pelo risco e confidencialidade. Klein leu e respondeu resolutamente: Não tenho problema com isso. Então assine, disse Dan, apontando para a caneta tinteiro vermelha escura e tinta. Klein usou um pedaço de papel usado para testar a caneta antes de respirar. Ele assinou ambos os contratos com seu nome, Klein Moretti. Como ele ainda não tinha um carimbo, ele só podia usar sua impressão digital. Dan recebeu o contrato, tirou um selo da gaveta e carimbou a ponta do contrato e algumas partes importantes. Feito isso, ele se levantou e devolveu um contrato com uma mão, e estendeu a outra para Klein, dizendo: Bem-vindo, de agora em diante, você é um de nós, e observe que o contrato também é confidencial. Klein também se levantou. Recebeu o contrato, apertou sua mão e disse: Então, devo chamá-lo de capitão? Sim. Os olhos acinzentados de Dan pareciam especialmente profundos no ambiente escuro. Depois de apertarem as mãos, sentaram-se. Klein olhou para o carimbo no contrato, que dizia: Esquadrão Falcão Noturnos, Cidade de Tingen, Condado de Ava, Reino de Loen. Não acredito que vocês usariam o nome Empresa de Segurança Espinheiro Negro, como disfarce. Ele riu e disse: Na verdade, temos outras placas. Dan tirou um pedaço de papel da gaveta. Estava carimbado com os carimbos do governo municipal e do departamento de polícia. O conteúdo era o seguinte: 7ª Unidade, Departamento de Operações Especiais, Polícia do Condado de Ava, Reino de Loen. As 4 primeiras unidades são a polícia regular responsável pela segurança geral, como a Unidade de Proteção VIP e a Unidade de Proteção de Instalações-Chave. E da Unidade 5 em diante, são as que lidam com incidentes sobrenaturais em cada cidade. Nossa unidade é responsável por incidentes relacionados aos seguidores da Deusa da Noite Eterna em Tingen. Se houver diferentes tipos de seguidores, dividimos a área de acordo. Somos responsáveis principalmente por locais como o Norte, o Oeste e a região do Indo Dourado. Dan apresentou brevemente. A Unidade 6 do Esquadrão Punidor Mandatado, sob a Igreja do Senhor das Tempestades, está encarregada da região do Pier, do Leste e do Sul. A área universitária e os subúrbios estão sob a Unidade 5, que é o Esquadrão Mente Coletiva de Máquinas em Tingen. Certo? Klein não tinha dúvidas. Então, riu. O que acontece se alguém realmente vier aqui por causa da placa, Empresa de Segurança Espinheiro Negro, e solicitar nossos serviços? Aceitaremos esses pedidos, por que não deveríamos? Contanto que não afete nossas operações diárias, disse Dan lento e bem-humorado. Qualquer ganho seria considerado bônus adicional, então nossos membros estão bastante dispostos a aceitar esses trabalhos. De qualquer forma, o mercado para assuntos triviais e problemáticos, como encontrar cães e gatos, foi monopolizado por detetives particulares. Então, quantas pessoas tem neste esquadrão dos Falcões Noturnos? Perguntou Klein, já que eles estavam falando sobre o assunto. Não há muitos incidentes sobrenaturais, então há ainda menos aléns. Há apenas 6 membros formais dos Falcões Noturnos em toda a cidade de Tingen, incluindo eu. Quanto à equipe civil, são 6, incluindo você. Klein assentiu e, por fim, fez a pergunta que mais o preocupava. Então, capitão, o que você quer dizer com aléns perdendo o controle? Por que isso acontece? Ao ouvir a pergunta de Klein, Dan olhou pela janela em direção ao corredor que levava ao portão Chinese. Pegou seu cachimbo, encheu-o com tabaco e folhas de hortelã e o levou ao nariz. Deu uma tragada profunda enquanto sua voz se tornava reflexiva e arrastada. Só em casa posso desfrutar dos belos sabores do tabaco misturado com folhas de hortelã sem preocupações. Klein, você conhece o mito da criação? É claro que, quando recebi educação primária, na escola dominical, aprendíamos a ler usando a revelação da noite eterna. Entre elas, o livro da sabedoria e as cartas dos santos mencionavam o mito da criação. Klein tentou se lembrar por meio dos fragmentos de memória do Klein original. Ele diminuiu o ritmo e disse: O Criador despertou do caos e destruiu a escuridão, criando o primeiro raio de luz. Ele então se fundiu completamente ao universo e criou toda a existência. Seu corpo se tornou a terra e as estrelas. Um de seus olhos se tornou o sol, enquanto o outro se tornou a lua carmesim. Parte de seu sangue correu para os mares e rios, nutrindo e sustentando vidas. Klein fez uma pausa subconsciente ao dizer isso. Em parte,
era porque as memórias relevantes eram confusas e o mito da criação era muito semelhante ao mito da criação chinês de Pangu. As imaginações de pessoas de mundos diferentes compartilhavam algo em comum em seus mitos e lendas. Percebendo que Klein estava com problemas, Dan sorriu e acrescentou: seus pulmões se transformaram nos elfos, seu coração, nos gigantes, seu fígado, nos entes, seu cérebro, nos dragões, seus rins, nas serpentes emplumadas, seu cabelo, nas fênix, suas orelhas, nos lobos demoníacos, sua boca e dentes, nos mutantes, e seus fluidos corporais restantes, nos monstros marinhos, cuja essência era Nagão. Seu estômago, seus intestinos delgado e grosso e as partes malignas de seu corpo se transformaram em demônios, espíritos malignos e vários tipos de existências maléficas desconhecidas. Seu espírito se tornou o Sol eterno ardente, o Senhor das tempestades e o Deus do conhecimento e da sabedoria. Sua sabedoria deu origem à humanidade. Essa foi a primeira época, a época do caos. Klein terminou a última frase para Dan, mas achou-a engraçada e ridícula. Como folclorista de teclado, foi a primeira vez que ele entrou em contato com o mito da criação arranjado com tantos detalhes. Tão detalhado que quase todas as raças proeminentes correspondiam a uma parte específica do corpo do Criador. É como uma canção infantil com crianças sentadas em fila e comendo frutas. Além disso, não era mencionado apenas no cânone da deusa da noite eterna. As igrejas do Senhor das Tempestades e do Deus do Vapor e da Máquina também tinham descrições semelhantes. Nenhuma delas se aliviou ou desvalorizou os outros deuses. Isso significa que o mito da criação é real ou sugere que as poucas igrejas passaram por um longo período de conflito antes de chegarem a um acordo antes da quinta época. Com isso em mente, Klein de repente teve outra pergunta. Ele perguntou com a testa franzida. Parece problemático. Porque o Sol eterno flamejante, Senhor das tempestades e Deus do conhecimento e da sabedoria nasce diretamente do Espírito do Criador, enquanto a deusa não. Nos registros pré-históricos da revelação da noite eterna, a deusa da noite eterna só havia despertado no final da segunda época. Juntamente com o Senhor das tempestades, o Sol eterno ardente e outros deuses, ela abençoou e ajudou a humanidade a sobreviver ao cataclismo. Essa era também conhecida como a terceira época, a época do cataclismo. Foi nessa época que a Mãe Terra e o Deus da Guerra também apareceram. Quanto ao Deus do Vapor e da Máquina, cujo nome original era Deus do Artesanato, ele nasceu apenas na quarta época. Nesse sentido, a posição entre os deuses parecia evidente. Os mais antigos eram mais ortodoxos. Era extremamente claro. Isso também incomodava os crentes da deusa da noite eterna. Dan Smith segurou seu cachimbo com a outra mão e, em vez de responder, voltou com uma pergunta. Repita o título completo da deusa. Klein imediatamente sentiu como se tivesse se esfaqueado. Ele forçou a cabeça e tentou se lembrar ao máximo. A deusa da noite eterna é mais nobre que as estrelas e mais eterna que a eternidade. Ela também é a Senhora do Carmesim, a Mãe dos Segredos, a Imperatriz do Desastre e do Horror, Senhora da Calma e do Silêncio. Felizmente, a mãe de Klein era uma devota crente da deusa da noite eterna. Quando ainda viva, ela a recitava todas as noites no jantar. Embora as memórias da Klein original tenham se fragmentado, nem tudo estava perdido. O que a Dama Carmesim simboliza? Perguntou Dan em tom de voz orientador. A lua vermelha. No momento em que Klein respondeu, ele entendeu imediatamente. Então de que parte do Criador veio a lua vermelha? Perguntou Dan com um sorriso. Um único olho. Klein e Dan sorriram um para o outro. Isso não era menos impressionante do que o Senhor das Tempestades, que foi formado a partir de um terço do Espírito do Criador. Quanto às igrejas da Mãe Terra e do Deus da Guerra, provavelmente tinham explicações semelhantes. No entanto, o Deus do Vapor e das Máquinas havia nascido tarde demais para encontrar uma razão. Portanto, sua igreja havia sido fraca nos últimos 1000 anos. Foi somente com a invenção da máquina a vapor que eles aproveitaram a oportunidade de realmente se equiparar aos outros deuses. Dan acariciou seu cachimbo gentilmente. A humanidade nasceu da sabedoria do Criador, por isso temos cérebros inteligentes e extraordinários, mas carecemos de outros poderes mágicos. No entanto, a partir do mito da criação, podemos chegar a uma conclusão simples, mas clara. Tudo provém da mesma origem. Provém da mesma origem. Klein repetiu as últimas palavras. Segundo essa conclusão, os humanos protegidos pelos deuses conseguiram resistir aos gigantes, demônios e mutantes. Gradualmente, eles descobriram meios de obter o poder dos aléns. Isso é usar as partes correspondentes dos espíritos malignos, dragões, monstros, árvores mágicas, flores ou cristais e combiná-los com outros materiais para formar poções. Ao consumir e absorver a poção, a pessoa adquire poderes diferentes. Isso é de conhecimento comum entre os estudiosos do misticismo. Dan não entrou em detalhes, apenas fez uma breve introdução. Nesse processo, nossos ancestrais se basearam em lições dolorosas para descobrir que,
se consumissem poções de alta qualidade ou extraordinárias, isso facilmente levaria a consequências trágicas. Há 3 resultados possíveis. Quais 3? Pressionou Klein curiosamente. Primeiro, morte mental e o colapso completo do corpo. Cada pedaço de carne se tornaria um monstro aterrorizante. Segundo, a personalidade deles seria alterada pelos poderes contidos na poção. Eles se tornariam frios, sensíveis, irascíveis, cruéis e indiferentes. Terceiro, bem, Dan largou o cachimbo, pegou uma xícara de porcelana e tomou um gole. O café fermo do Vale do Rio Paz é amargo, mas muito aromático. Deixa um gosto residual esplêndido. Quero um. Prefiro o café do Planalto de Feina Potter. Claro, só o tomei algumas vezes na casa do Welsh. Klein recusou educadamente. Qual é o terceiro resultado? Transtorno mental. Ficar louco na hora, ficar mais diabólico que o diabo. É isso que significa perder o controle. Dan enfatizou as palavras perder o controle. Sem esperar que Klein dissesse uma palavra, ele largou a xícara de café e continuou. Após um longo período de experimentação e exploração, juntamente com o nascimento da ardósia da blasfêmia, os humanos finalmente aperfeiçoaram um sistema de poções. Formamos um sistema em camadas que se encadeia em caminhos de progressão estáveis, conhecidos como sequências. Quanto menor o número em uma sequência, maior o grau da poção. Nesse ponto, as 7 igrejas principais controlam, cada uma, pelo menos uma sequência completa. Além disso, existem também caminhos incompletos que eles acumularam ao longo das últimas centenas ou milhares de anos. Ardósia da blasfêmia. Klein notou o termo rapidamente. No encontro, o enforcado também mencionou isso. De acordo com o enforcado, a ardósia da blasfêmia era o fator mais crítico na formação e conclusão do sistema de uma poção. Isso parecia contradizer o que Dan tinha acabado de dizer. Aquelas coisas foram criadas por alguns deuses malignos. Quanto à era em que surgiram, o que contém ou o que há de tão especial nelas, também não tenho certeza. Se você descobrir alguma pista, precisa me reportar imediatamente. Merece o mais alto nível de resposta, disse Dan vagamente. Mencionei um dos tipos de perda de controle. Agora vou lhe contar os 4 restantes. Tudo bem. Klein empurrou a questão da ardósia da blasfêmia para o fundo da mente e ouviu atentamente. Embora os humanos tenham mentes inteligentes, carecem de poderes extraordinários, mas isso não é absoluto. Sempre há alguns sortudos, talvez eu devesse chamá-los de azarados. Eles nascem com uma percepção relativamente elevada. Bem, isso também significa a capacidade de sentir espíritos. Eles podem ouvir vozes que outros não conseguem ouvir e ver coisas que outros não conseguem ver. Eles têm características parciais de aléns. Enquanto Dan falava, ele olhava para o ar vazio ao seu redor e observava Klein estremecer de medo. Em outras palavras, se eles são meio aléns de sequência 9 e têm características fixas. A sequência 9 é o grau mais baixo na cadeia. Em suma, eles só podem escolher um caminho de sequência fixo correspondente. Se consumirem outras poções, os efeitos podem variar de transtornos mentais a perda de controle ou, pior ainda, morte. Entendido. Klein assentiu lentamente. O terceiro tipo é semelhante ao segundo. Ao escolher uma cadeia de sequências, você será forçado a seguir esse caminho. Não haverá espaço para arrependimentos. Se você consumir poções da sequência correspondente de outros caminhos, haverá uma grande probabilidade de obter poderes mistos, incomuns e distorcidos. Mas é quase certo que você estará em um estado semi-perturbado, sensível e irascível, cruel e sanguinário, silencioso e melancólico. E só existe uma oportunidade dessas. Depois disso, independentemente de você consumir as poções do caminho original ou as poções da sequência atual, o único resultado é a perda de controle. O resultado pode ser a morte mental, ou então, o corpo se decompõe em monstros ou até mesmo se transforma em um espírito maligno. Enquanto Dan falava, ele ergueu sua xícara de café para tomar um gole. Klein, que ficou alarmado e com medo ao ouvir isso, ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar. E o 4º tipo? O 4º tipo. Esse é o problema mais comum. Quando consumimos poções para obter poderes que originalmente pertencem a seres extraordinários, sofremos uma transformação não natural. Portanto, seríamos mais ou menos afetados pelos poderes espirituais remanescentes. Embora talvez os sintomas possam não se manifestar e sejam indetectáveis para os outros, eles certamente permanecerão na mente. Se alguém se apressar em consumir a poção correspondente de nível superior na sequência antes de compreender plenamente os poderes extraordinários que a poção traz e eliminar os traços sutis, a loucura se acumulará, aumentando as chances de perder o controle. Dan silenciou repentinamente. Após uma breve pausa, ele suspirou. De acordo com as regras internas dos falcões noturnos, mesmo que um companheiro de equipe faça uma grande contribuição,
Ele deve ter consumido a última poção há 3 anos e ser examinado antes de ser promovido. Mesmo assim, ainda há muitos que perdem o controle todos os anos. Que assustador! Klein soltou um suspiro quando perguntou, e quanto ao tipo final? Não havia nenhum traço de sorriso apesar dos lábios curvados de Dan. O quinto tipo é a causa mais comum de perda de controle. Para os Alens, a percepção espiritual seria mais ou menos aguçada. Quanto menor o número na sequência, mais aguçada seria a percepção. Portanto, eles ouviriam o que os outros não conseguem ouvir, viriam o que os outros não conseguem ver e encontrariam coisas que os outros não encontrariam. Eles são constantemente confrontados com tentações misteriosas e encantamentos ilusórios. Uma vez superestimulados ou com desejos gananciosos, eles lentamente trilharão o caminho da perda de controle. Enquanto falava, Dan olhou diretamente para Klein, suas pupilas cinzentas refletindo a figura de Klein. Seu tom tornou-se sombrio quando ele disse: "O fundador dos Falcões Noturnos, o arcebispo Shanis, disse uma vez: somos guardiões, mas também um bando de miseráveis que lutam constantemente contra perigos e loucuras." Fim dos capítulos do 16 ao 18. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.